Olá pessoal, hoje vamos começar o assunto talvez mais importante da nossa disciplina, se é que a gente pode separar em assuntos mais importantes, que é o assunto sobre a fotossíntese. Neste assunto, a gente vai abordar inicialmente as reações luminosas, certo? Bom, mas o que é a fotossíntese, né? É a utilização, seja ela uma energia a partir de uma fonte luminosa, podendo ser o sol, pode ser uma luz artificial, onde as plantas utilizam o CO2, o gás carbônico atmosférico, que está na atmosfera numa concentração próxima a 400 partes por milhão, ou 0,04%. A água absorvida pelas raízes, conforme a gente já até mostrou os processos de absorção de água pelas raízes, na parte relacionada às relações hídricas, e converte esse CO2 em glicose, certo? Converte esse CO2 em carboidratos. Portanto, o CO2 é reduzido ao carboidrato e a água é oxidada a oxigênio, certo? Então, o processo pode ser sintetizado ou sumarizado dessa forma. A gente tem um exemplo de uma planta de batata, né, uma batateira, mostrando o mesmo processo, né? A absorção de água, lembrar lá do nosso tópico sobre relações hídricas, a absorção dos nutrientes minerais, dos macro e micronutrientes, os nutrientes essenciais, que vão fazer parte de diversos processos, como vocês já sabem, por exemplo, o nitrogênio é um componente da clorofila, o magnésio, né? O potássio está envolvido em diversos processos de abertura e fechamento de estômatos, não é isso? Então a planta absorve esses nutrientes e a água, e eles são essenciais para o processo. O CO2 da atmosfera, fonte de luz, normalmente a luz solar. Então a planta utiliza essa energia luminosa para que esse CO2 seja convertido ou reduzido a água, a carboidrato, né? E a água seja oxidada a oxigênio, certo? Então, o processo fotossintético envolve essas etapas. E nós vamos entender de forma mais detalhada como cada uma dessas etapas ocorre, inicialmente falando das reações luminosas, também conhecida como fase fotoquímica da fotossíntese, né? É muito comum a gente ouvir falar de fase clara e fase escura, mas o nome mais adequado é chamá-las de fase fotoquímica, que é a fase que envolve as reações luminosas, e fase bioquímica, que é a fase enzimática do processo, tá? Que nós vamos detalhar também. Toda a vida na Terra, então, depende da luz do Sol. Então, a vida, da forma que a gente conhece, depende da fotossíntese. É uma reação fundamental para a vida na Terra, né? É o único processo de importância biológica que pode captar energia da luz. E o significado da palavra fotossíntese é bem simples de entender, né? A síntese utilizando energia luminosa. A gente pode ver a reação geral da fotossíntese, onde o CO2 ele é reduzido a um carboidrato, água oxidada a oxigênio, né? A O2. A energia aqui, a luz é responsável. Não por acaso, se você fizer a reação de forma contrária, você vai relembrar também num tópico que a gente já comentou, que é nada mais é do que a reação de respiração, né? Onde um carboidrato e um oxigênio vão produzir energia, liberando CO2 e água. Então, a reação da fotossíntese seria essa reação no sentido contrário, né? Bem semelhante no sentido contrário. Bom, para a gente entender, então, é importante
compreender as estruturas, né? A fotossíntese ela é realizada nas células, principalmente nas células do mesófilo das folhas, é onde ocorre, né, na planta a maior quantidade de atividade fotossintética nos vegetais. E nessas células existem essas organelas, que são conhecidas como cloroplastos. Né? É o local onde vai ocorrer a fotossíntese. Né? Para a gente entender isso, então é importante a gente conhecer a estrutura do cloroplasto. Aqui, à esquerda, a gente tem um modelo, né, um desenho de cloroplasto, para ficar claro o entendimento. E aqui a gente tem uma fotografia eletrônica de um cloroplasto. Mas vamos entender ele primeiro. Então, para a gente entender as estruturas, né? A gente tem no cloroplasto duas membranas, né? A gente chama essa membrana de membrana externa, né? Também tem um espaço entre as duas membranas, que é chamado de espaço intermembrana. Dentro do cloroplasto, dessa organela, a gente vai ter algumas estruturas bem peculiares do cloroplasto. A primeira estrutura que a gente observa e chama atenção é o tilacoide. Esse nome tilacoide vem da palavra tilacos, que tem um significado de saco. São essas estruturas bem parecidas com moedas, que tem o lúmen aqui dentro, né? O espaço aqui dentro. E uma membrana aqui, dá pra gente ver, né? Tem uma membrana, uma pequena membrana, entre o lúmen e a parte externa do tilacoide, certo? Uma pilha de tilacoides, quando a gente tem essa pilha de tilacoide, a gente denomina essa pilha de grano. Então, é uma pilha de tilacoides. E várias pilhas, é o plural de grano, é a palavra grana. Né? São várias pilhas de tilacoide. As reações, ou a fase fotoquímica da fotossíntese, vai ocorrer aqui nos tilacoides. Né? Mais especificamente, a gente pegando essa estrutura aqui, ó. A gente consegue ver a membrana, algumas enzimas, né? Algumas proteínas aqui na membrana do tilacoide aqui, ó, dá pra gente ver, né? São os fotossistemas 1 e 2, depois a gente vai entrar em mais detalhe. Aqui essa parte interna que fica fácil de ver aqui agora. E cada um desses aqui é um tilacoide, o conjunto de tilacoides. A pilha de tilacoides eu vou chamar de grana, né? Que nada mais é do que essa estrutura aqui na fotografia, né? Mas é que a estrutura aqui na fotografia. Então é possível ver claramente nessa fotografia os tilacoides, o grano, né, tudo certinho. Essa outra estrutura aqui, essa outra fotografia, mostra uma visão geral do cloroplasto. Não é isso? Bom, voltando aqui à estrutura do cloroplasto, então aqui a gente tem essa matriz aqui, ocorrer a fase bioquímica, né, a parte enzimática da fotossíntese, conhecida como estroma do cloroplasto. O estroma é uma camada amorfa, gélica, rica em enzimas que vão converter o CO2 em carboidratos, especialmente o amido, que é um carboidrato, né? Especialmente o amido. Então, essa é a estrutura geral do cloroplasto. Lembrando que a fase fotoquímica ou as reações luminosas, elas vão ocorrer no tilacoide, mais especificamente na membrana do tilacoide, onde estão os fotossistemas, onde estão os pigmentos, né, as clorofilas, as antocianinas, né, outros pigmentos. E a fase bioquímica vai ocorrer no estroma do cloroplasto, certo? Isso é importante ficar claro aqui para as nossas discussões a seguir, tá? A gente tem alguns exemplos de pigmentos, né? Aqui a gente vê a estrutura da clorofila A, a estrutura da clorofila A. Lembra que eu comentei com vocês, ó, o magnésio, né? Só lembrar da parte de nutrição mineral. Faltou magnésio na folha, clorose internerval, não é isso? Clorose internerval, porque está faltando clorofila. Olha o nitrogênio aqui, ó. Componente da clorofila. Por isso que a planta fica amarelada, falta clorofila na folha. Então essa aqui é a clorofila A. A diferença da clorofila A para a clorofila B, que são os pigmentos que dão essa coloração
verde as plantas, né? É apenas um radical, né? Que no caso da clorofila A é um grupo metil, e esse radical aqui no anel pirrólico B é um grupo aldeído. Isso muda a clorofila A para a clorofila B. Elas têm comprimentos, absorção de luz em diferentes comprimentos de onda. São próximos, mas não são iguais. Tá? Aqui a gente tem os carotenoides, que são outros pigmentos, também comuns nas membranas do tilacoide. E esses pigmentos estão associados principalmente à proteção contra o excesso de luz. Seriam, entre aspas, né, os carotenoides, são pigmentos lipossolúveis, ao contrário das antocianinas, que são pigmentos hidrossolúveis. Os carotenoides funcionam como se fosse o filtro solar das plantas. Então, aquelas plantas que são submetidas a uma condição de luminosidade muito intensa costumam ter teores nas folhas de carotenoides mais elevados. Tá? Embora isso não seja regra geral. Né? Isso é na maioria das espécies. Tá? Para entender, então, como é que se dá a absorção da luz pelas plantas, é preciso primeiro entender a luz. Né? Então, a luz tem natureza ondulatória e corpuscular, isso é importante. Ela é uma onda eletromagnética, mas ela também é uma partícula. Tá? A luz visível, por que visível? Né? Esse nome visível a gente vai ver. Porque é nesses comprimentos de onda que vão 390, 400 nanômetros até 700 nanômetros, são os comprimentos de onda e que o olho humano consegue perceber. Tá? Então, é o que a gente chama de espectro visível. Né? E a luz, então, por ter característica ondulatória e corpuscular, ela é uma partícula com movimento de onda, né? Ela pode ser definida como um movimento ondulatório que vem em pacotes de energia, sendo que esses pacotes de energia são denominados de fótons. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Mostrando aqui a natureza ondulatória de uma luz, né? De uma luz, é uma onda eletromagnética. Tem seu componente de campo magnético e tem seu componente de campo elétrico. Tanto que o comprimento de onda, também conhecido pela letra lambda, aqui, ó, é a distância entre os picos dessa onda, certo? E a luz se movimenta numa velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. São 300 mil quilômetros por segundo. Certo? Ok? Isso é importante ficar claro. Bom, a quantidade de energia que tem em cada fóton, que é o pacote de energia lá, né, da luz, é denominado de quantum. E vários pacotes de fótons, né, vão formar vão chegar até a superfície terrestre e as plantas vão utilizá-la, né, para a fotossíntese, para as reações luminosas. O plural de quantum, esses pacotes, né, essa quantidade de energia é quanta, tá? A gente chama de quanta. A energia de cada fóton, isso é muito importante, ela é inversamente proporcional ao comprimento da onda. Então, uma onda eletromagnética com um comprimento de onda menor tem mais energia do que uma onda eletromagnética com um comprimento de onda maior. A gente vai entender por que isso acontece. Então, para eu determinar a energia de um fóton, tem uma equação onde eu consigo determinar a velocidade da luz, aqui o C, né? Só a gente ver aqui, ó, é igual ao comprimento de onda, lambda, né? Geralmente dado em nanômetros, multiplicado pela frequência. Multiplicado pela frequência. Ok? Para eu calcular a energia do fóton, né, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico a constante de Planck, que é esse valor aqui, ó, perfeito? Pela frequência. Se eu substituir a frequência, né, pela divisão
da velocidade da luz pelo comprimento de onda, é só pegar essa equação aqui, eu chego nesse valor, né? Substituir isso aqui, eu descubro que a energia do fóton é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. O que quer dizer isso? Quando eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a energia do fóton, já que a constante de Planck e a velocidade da luz são constantes. E quando eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a energia do fóton. Portanto, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia daquela onda eletromagnética. Isso tem que ficar bem claro. Aqui a gente tem o espectro eletromagnético, né, com diversos comprimentos de onda. Outro ponto importante aqui é frequências maiores costumam ter menor comprimento de onda e frequências menores têm menor comprimento. Desculpa, frequências maiores têm menor comprimento de onda e frequências menores têm maior comprimento de onda. Isso tem que ficar claro, tá? Então, quanto menor, né, baseado nisso aqui, a gente tem aqui o espectro visível, né? Aqui, ó, 400 a 700 nanômetros, né, que vai ali do violeta ao vermelho, né? Eu tenho aqui, dentro do espectro visível, diversas cores, né? Visível novamente porque eu enxergo, né? Que vai aqui do violeta até o vermelho. Valores mais baixos, ou seja, de menor comprimento de onda, tem muita energia. Raio ultravioleta, que é o famoso UV, que a gente tem que proteger. Raio X, né? Raio gama. Então, eles têm muita energia. Daí, por exemplo, que uma pessoa que trabalha com raio X tem que usar proteção, porque tem muita energia e pode provocar alguma alteração no organismo. Pode provocar um câncer, né? Alguma coisa séria no organismo. Ele tem que trabalhar com proteção. Já as ondas de maior comprimento de onda têm menor energia. Micro-ondas, ondas de rádio, né? Tem menor energia. Então, dentro do espectro visível, a gente tem aqui a luz violeta e azul aqui, ó, que são, dentro do espectro visível, as ondas de maior energia. E já o vermelho, de menor energia. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia, eu posso afirmar que a luz azul, né, ela tem mais energia do que a luz vermelha, tá? Sendo a fotossíntese, em breve, né, na fotossíntese, a luz azul e a luz vermelha são as mais efetivas. O que quer dizer isso? São os comprimentos de onda mais absorvidos pelos pigmentos das plantas, tanto a luz azul quanto a luz vermelha. Perfeito? Aqui a gente tem o espectro solar de emissão, né? A emissão do Sol. Vocês vejam que o Sol emite comprimentos de onda dos mais diversos comprimentos, desde comprimento de onda muito baixo, com muita energia, comprimento de onda muito altos, né? Muito grandes. Energia que chega na superfície da Terra. Vejam que predomina, né? Engraçado isso, né? Mas que predomina aqui, ó, os comprimentos em quantidade aqui dentro do espectro visível. Se eu pegar aqui, ó, olha que interessante. E aqui nessa parte verde aqui, ó, absorção de luz pela clorofila, que é o pigmento que a gente acabou de comentar. Vejam que eu tenho exatamente um pico de absorção aqui na região do azul e um pico de absorção aqui na região do vermelho. Portanto, a luz mais absorvida pelas plantas, ou seja, mais absorvida pela clorofila das plantas, são os comprimentos de onda próximo do azul e próximo do vermelho. Vejam, por exemplo, no caso do verde, olha aqui, ó, praticamente não há absorção nenhuma. Por quê? Porque as plantas são verdes, significa que elas refletem a luz verde. Não é isso? Ok? Bom, então a gente fica aqui até a nossa próxima aula para a gente continuar no assunto das reações luminosas da fotossíntese.